Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques desta terça-feira, 25 de agosto. Novo recorde. Conab estima Brasil deve colher a maior safra de grãos da história no ciclo 2021. Se projeção for confirmada, o país vai se manter como o maior produtor de soja do mundo. PIB da agropecuária deve crescer 1,5% este ano. Em 2021, a expansão do setor pode ser superior a 3%. Na previsão do tempo, há o alerta para a formação de um novo ciclone extratropical. Nesta edição, você vai ver o que muda no ciclo da chuva. E ainda, preço do leite pago ao produtor deve subir 10% na média Brasil e atingir valor recorde em agosto. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. O PIB da agropecuária deve crescer 1,5% este ano, de acordo com projeção divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Já para o ano que vem, o Instituto prevê uma expansão ainda maior, de 3,2%. Acompanhe os detalhes. O IPEA estima que o PIB da agropecuária cresça 1,5% este ano, uma expansão menor em relação aos 2% projetados no relatório anterior. Segundo o Instituto, apesar da melhora das estimativas para o índice das lavouras, que evoluiu de 3% para 3,6%, a revisão para baixo foi necessária devido ao recuo de 2,8% projetado para a pecuária, por conta da queda prevista para a produção de carne bovina. Já para 2021, a projeção do IPEA é de crescimento de 3,2% para o PIB do setor, com o índice das lavouras expandindo 3,2% e 5% no da pecuária. Destaque para a produção de soja, que deve avançar 10,5% e de milho 9,1%. Já para a pecuária, a perspectiva é de recuperação em todos os segmentos: bovinos, frangos, suínos, leite e ovos. Resultado liderado pelo crescimento de 6,3% projetado para a carne bovina. A projeção para o PIB da agropecuária este ano é superior ao que o relatório Focus do Banco Central projeta para o crescimento econômico do país, que nesta semana ficou em menos 5,46%. Vamos entender esse desempenho da agropecuária com o Miguel Daoud, que está aqui já no nosso telão. Daoud, pensando nesse percentual de crescimento de 1,5%, aparentemente parece pequeno, né? Mas se a gente pegar da economia como um todo, né, negativa de quase 6%, dá para dizer com certeza que se não fosse o desempenho do agronegócio, provavelmente essa queda do PIB da economia nacional seria muito mais complicado, muito mais drástico. Você pensa assim? O que você acha desses dados que a gente acabou de divulgar? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Petri, muito bem colocado. Eu há pouco fazia uns cálculos aqui, tomando como certeira essa previsão, porque nós sabemos que nesse momento você fazer qualquer previsão é muito difícil, dada a evolução, né, dessa infeliz pandemia que assola o mundo. Evidentemente que se não fosse a agropecuária, o Brasil, dado esses dados, cairia aí em torno de 10% no seu PIB, em torno de 9% a 10% no seu PIB esse ano. A agropecuária hoje, ela vem puxando, sem dúvida nenhuma, a gente viu, né, nessa avaliação do IPEA, que também é uma expectativa. Setores vão crescer muito, trigo, arroz, né, que vão ter aí um crescimento muito grande, a soja, o milho, e tudo isso é positivo, né? Agora, a pergunta que fica no ar, que a gente não consegue entender muito, Petri, por que numa pandemia onde a retração da economia mundial ela é muito grande, né? Tem países, economias maduras, economias grandes vão retroceder muito no seu PIB, por que o Brasil tem a agropecuária puxando, né, o seu crescimento, dando sustentação, trazendo dólares, enfim, tem detalhes que eu acho que também são importantes, mas eu gostaria de reservar uma parte desse tempo, Petro,
que eu tenho aqui, para a gente poder falar um pouquinho da base fundamental. Eu tive acesso a alguns relatórios de grandes bancos do mundo, que têm departamentos que calculam exatamente questões climáticas, possibilidades de eventos da natureza, para exatamente determinar os setores da economia. Com relação ao PIB, a gente percebe, né, do agronegócio, que a demanda vem crescendo, quando a nossa economia está bem recessiva, né, em termos de outros setores. Então, Pepe, é o seguinte, você sabe que o clima no planeta Terra ele é determinado pelo Sol, né? O Sol hoje ele tem uma influência muito grande e o Sol ele tem seus ciclos decadais, né? E esses ciclos como se fosse uma expansão e uma retração do Sol, e isso acaba levando uma temperatura diferente no planeta Terra, cujo equilíbrio térmico ela se dá pelas correntes marítimas, né? Então você tem o clima na Terra determinado pela capacidade do Sol e a distribuição pelas correntes marítimas. Quando você tem uma anomalia no comportamento solar, você acaba tendo também uma anomalia no clima no planeta. Então, o que nós estamos vendo hoje na Terra é uma modificação assim, muito grande. Você está tendo uma série de tornados, de furacões no Atlântico Norte, você está tendo a China com muita seca, muita enchente, o Brasil mesmo com muito frio, muito quente e tal. Isso decorre disso, né? E a previsão para os próximos 2 anos é que esse cenário deva continuar. Então, o que a gente observa na realidade, quando você vem para o chão do planeta, você vê o seguinte: o que está acontecendo com a China? Ela está tendo problemas seríssimos de produção agrícola. Então, está demandando por alimentos, né? Ela está demandando por alimentos. Então, quando ela demanda por alimentos, é um detalhe que a origem ainda não está bem identificada, que, na minha opinião, é essa que eu comuniquei. Então, nós vamos ter, sim, uma demanda muito grande por alimentos. E o Brasil é um grande produtor de alimentos. Então, isso vai levar todos os setores da nossa agropecuária a um desempenho fantástico em 2021, que é o que o IPEA mostra. Então, mas a origem disso está exatamente no aumento de demanda mundial, que já está acontecendo. Esse aumento já começa a acontecer, a gente começa a perceber o preço do milho, a soja, né, o açúcar agora. Tem setores que estão evoluindo muito rapidamente, dada a demanda lá fora. E essa demanda ela é muito positiva nesse momento, porque o mundo está recessivo. Então, eu sempre digo nos meus encontros com os produtores que o Brasil vive um momento fantástico. Agora, isso é bom. Agora, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que se estruturar e rever a sua forma de atuar, porque elevação de custos vão existir. Pedro, eu perdi meu cronômetro, não sei como é que está meu tempo aqui. Tá bom, Daúde. Obrigado pelas suas informações. Aí você volta à noite com a Suelen no Rural Notícias, tá bom? Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Tchau. Até amanhã. O preço do leite pago ao produtor na média Brasil do CPEA registrou um aumento de 29,2% de janeiro a julho deste ano. O valor do litro chegou a R$ 1,75. É o segundo mais alto valor de toda a série histórica. A expectativa é que o preço de agosto ultrapasse o recorde. Sobre essa expectativa, eu converso agora com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, para entender os motivos dessa alta e os preços, até que ponto esses preços podem chegar, até onde, né? A Natália está lá em Piracicaba, no interior de São Paulo. Ô, Natália, não faz tanto tempo assim que a gente mostrou aqui no Canal Rural produtores lá em Mato Grosso, se não me falha a memória, jogando leite para os porcos porque não valia a pena vender, né? Hoje a gente está registrando aí próximo a um recorde no preço do leite. O que aconteceu em tão pouco tempo para mudar esse cenário e esse preço ser valorizado assim? Quais são os principais motivos? Boa tarde. Boa tarde, Petrin. Boa tarde, pessoal. A nossa cadeia do leite no Brasil, ela é totalmente direcionada para o mercado doméstico, né?
Então, ela é muito volúvel ao que acontece dentro do mercado brasileiro. E o que a gente percebeu nesse ano é que a pandemia, né, e as incertezas atreladas a esse novo contexto, né, do Covid-19 mexeram bastante com a organização desse setor. Lá em abril, quando começamos a vivenciar esse novo contexto do isolamento e da parada dos serviços de alimentação, que são canais de distribuição de lácteos muito importantes, né, para o nosso setor, a gente teve aí uma freada nas compras das indústrias, né, de leite no campo e uma desvalorização do preço do leite para o produtor, né? O produtor lembra aí que a captação de abril paga em maio teve queda de preços. Mas a gente também está num momento de entre-safra, as condições climáticas não ajudaram esse ano, a entre-safra no sudeste, no centro-oeste foi pesada e as condições de seca, né, no sul do país também não proporcionaram grandes volumes de leite. E aí a indústria agora, né, nessa permanência desse contexto, né, da pandemia, mas com aí as ajudas dos auxílios, né, e aí vamos dizer assim, uma estabilidade do consumo, a indústria tem se deparado com estoques de derivados cada vez menores, né? Então, nesse contexto agora, acontece uma competição muito acirrada entre as indústrias para comprar o leite do produtor. E por isso a disparada do preço. Então, a gente teve, como você bem colocou, um preço bastante alto em julho, né? 1,75 na média Brasil líquida. E a gente tem a expectativa de que o preço de agosto, que se refere à captação de julho, bata o recorde da série histórica. A gente espera aí um aumento em torno aí de 10% nesse preço. Haja visto também que as negociações do leite spot, que é a negociação do leite entre as indústrias, o leite que, vamos dizer assim, que sobra entre as indústrias, também tem batido recordes consecutivos a cada quinzena. E durante o mês de agosto, a gente já notou uma valorização de mais de 7,5% desse leite spot. Os derivados também continuam em movimento de valorização, porque, como eu coloquei, as indústrias estão com estoques bastante limitados. Ô, e Natália, os canais de distribuição também. Agora, a gente, em função de um preço muito ruim que a gente reportou aqui alguns meses atrás, muitos produtores deixaram de produzir, até em função do preço do milho, né, da soja, para alimentar esse rebanho. Com esse preço maior, você acredita que haverá também um aumento de oferta? E de que forma isso pode impactar o preço daqui para frente? Você acha que a tendência é de crescimento no valor, de estabilidade ou até de decréscimo? Você colocou muito bem a situação, Petrin. Preços em patamares tão elevados estimulam o produtor. E o contrário também é verdadeiro. Então, lá atrás, quando o produtor se deparou com preços muito baixos e com a alta, né, no preço dos grãos, que esse ano tem superado aí as dos anos anteriores devido ao aquecimento, né, tanto da demanda interna quanto externa, então muitos produtores saem da atividade ou colocam o pé no freio dos investimentos, e isso também tem dificultado a retomada da produção, né, nesse momento. Então, até mesmo com os preços elevados e com esse incentivo ao produtor, muitos produtores não estão conseguindo ter uma resposta rápida da produção, porque no passado acabaram tendo que diminuir os investimentos em produção. Pico de preço, é normal a gente observar pico de preço em agosto, né? Sazonalmente a gente observa essa tendência. Nesse contexto que a gente está vivendo agora, tudo depende muito da retomada das condições climáticas favoráveis, o que a gente também não está percebendo muito. Então é possível que a gente tenha aí nos próximos meses uma certa manutenção desses preços, mas tudo vai depender, Petrin, do consumo, porque a gente vê que apesar da indústria estar conseguindo fazer o repasse dessa alta da matéria-prima para alguns derivados, como a mussarela, né, que encareceu bastante aí para o consumidor, nem sempre ela consegue fazer isso para produtos mais populares, como é o caso do leite longa-vida. Então, em geral, a gente sempre tenta ter um olhar cauteloso de pensar que é um pico, né? E que esse pico vai passar. Mesmo porque, com a retomada aí da primavera e dos volumes de chuva no sudeste e no centro-oeste, a produção deve reagir. E aí reage com mais intensidade. Ô, né? Natália, só para a gente encerrar, você falou que estava próximo do recorde. Qual que é o recorde histórico?
O recorde histórico é o preço que a gente viu em agosto de 2016, 1,78. Então, e a gente deve passar com folga esse valor aí. Já está 1,75, né? Já está 1,75. Tá, Natália Grigol, da CPE, obrigado pelas suas informações. A gente volta a entrar em contato com você, de repente, para registrar esse recorde novo aí, tá bom? Boa tarde para você. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Tchau. Em reunião virtual realizada hoje de manhã, a Conab divulgou os dados para a próxima safra de grãos 2021 e estima um recorde de produção de quase 279 milhões de toneladas. A Paula Cuenca está em Brasília e traz mais informações para a gente. Paula, conta para a gente qual foi o resumo dessa reunião aí. Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Como você já adiantou, a nossa projeção da safra 2020-2021, apontada pela Conab, a Companhia de Abastecimento, é muito boa, porque no total da produção de grãos, eles estimam que a gente tenha uma produtividade de 278 milhões de toneladas, chegando ali bem perto de 279 milhões. A gente lembra que nessa safra que foi encerrada agora há pouco, a 19-20, a nossa produtividade chegou perto ali de 230 milhões de toneladas e já foi o número recorde. Então, esse salto para 279 milhões de toneladas é um crescimento grande, um crescimento de 8%, indica aí uma boa produção para os próximos meses, tanto das culturas de soja, milho, feijão, arroz e também de algodão. Ainda que em casos específicos a gente tenha uma perda de área plantada, também uma perda de produtividade. Nós separamos os principais números que foram apresentados pela Conab nesta projeção agropecuária e a gente apresenta agora para vocês. Para a safra 2020-21, a Conab projeta que o Brasil deve colher o recorde de quase 279 milhões de toneladas de grãos, o que representa um aumento de 8% em relação à safra anterior. Para a soja, a produção estimada é de 133 milhões e 500 mil toneladas, aumento de 7,3% na comparação com a safra 19-20. A área plantada também deve crescer e atingir 37 milhões e 800 mil hectares. Se os números se confirmarem, o Brasil se mantém como o maior produtor mundial do grão. Já a produção de milho deve ter aumento de 12% e chegar a 113 milhões de toneladas, com uma área de 19 milhões e 800 mil hectares, crescimento de 7% ante a área plantada na última safra. A Conab também prevê aumento para o arroz de 7% e para as culturas de feijão e algodão, a estimativa é de queda na próxima safra. A ministra Tereza Cristina fez uma participação nessa apresentação dos números da Conab e ressaltou que, com tanto aumento de produção de grãos, também fica a cargo do governo fazer a abertura de novos mercados para que tudo isso consiga ser exportado e, com isso, gerar renda para os produtores. A gente faz o destaque aqui, em específico, a respeito da situação do arroz, que, segundo a ministra Tereza Cristina, deve ter um aumento aí de consumo interno para os próximos meses, principalmente por conta da pandemia, as pessoas terem passado a consumir mais arroz, o que deve também ajudar a equilibrar os preços tanto nesse segundo semestre quanto para os próximos meses do ano que vem. E também a situação do algodão. Os estoques eles estão altos, os estoques mundiais cresceram 25%, porque com a pandemia houve a baixa na demanda da procura por esse material, principalmente para a indústria têxtil. Então, as expectativas de melhora do algodão estão muito ligadas à retomada econômica por conta da pandemia. Se a economia chinesa conseguir se reaquecer, vai ter um envio maior de algodão para as empresas chinesas. Aqui mesmo no consumo interno, é esperado que com a retomada da economia também haja uma maior demanda sobre o algodão. Então, existe uma relação muito forte do consumo do algodão com a retomada da economia, com a recuperação da pandemia do novo coronavírus. Na situação da soja, a gente vê, claro, um mercado muito favorecido, também favorecido para a questão dos esmagamentos, projetado uma melhora de procura, já que para o próximo ano existe a expectativa daquela porcentagem do biodiesel ao óleo diesel crescer de 12% para 13%. Então, também pode ter uma melhora nos esmagamentos. Já na parte do milho, apesar da baixa procura no etanol de milho, o consumo interno para alimentação das criações, das aves e dos suínos
continua muito aquecida e por isso ainda tem bastante mercado para comercializar esse grão. São bons números, mas sempre é necessário continuar revendo as projeções que a própria Conab faz ao longo do ano, conforme o cenário pode ir mudando, tanto da economia quanto de outros fatores mundiais. É isso, Paula, que o clima ajude principalmente, né, que a previsão da Conab se confirme, que será bom não só para os produtores, mas principalmente para a economia brasileira. Obrigado pela sua participação direto de Brasília. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.